Se você ainda não descobriu o seu tipo corporal, esse vídeo vai ajudar e muito, porque você vai entender a base. Oi, gente, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou uma breve introdução sobre o sistema Kib. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre esse conceito do método Yin e Yang que foi usado pelo David Kib. Esse método ele já foi introduzido anos antes pela Bella Nertra, quando ela escreveu um artigo numa revista com 10 páginas falando sobre o estilo corporal baseado nas suas linhas, na sua carne corporal e na sua essência. Para montar um look harmonioso, a gente precisa se conhecer por completo, tanto o físico, identificando as suas características Yin e Yang na tua estrutura óssea, como também na sua carne corporal. E além de você descobrir as suas características físicas, a Bella Nertra trouxe também à tona o conceito de você entender a sua essência, analisar qual é o seu estilo de vida, os interesses gerais, os objetivos, a maneira como você interage com as pessoas, como você se expressa. Tudo isso vai formando uma harmonia e uma inter-relação total entre as suas características corporais, faciais e a sua essência. E aí sim gerar essa harmonia completa. E eu acho que essa é a ideia bonita, assim. Porque não existe uma pessoa igual a outra. Por mais que você faça parte de um mesmo grupo de tipo corporal, cada pessoa vai ter um estilo de vida, uma forma de se expressar, uma personalidade, uma essência diferente. E eu acho muito legal a gente fazer esse exercício de autoconhecimento. Não apenas físico, mas você para refletir também qual a sua essência. Quando você começa a se conhecer, se entender, você passa a se amar mais e para de se comparar com outras pessoas, porque aí você entende a sua essência, as suas características que são únicas e que você deve abraçar o que tem de melhor em você. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer um exercício assim de observação, para a gente entender e começar a assimilar o que é Yin e o que é Yang, quais as características de cada um, para a gente começar a aplicar isso na nossa vida e entender quais as influências que nós temos no nosso corpo e na nossa essência. Yang pode ser descrito como forte, rígido, firme, direto, marcante, ousado, mais sério, nítido. Já as características do Yin, enérgico, delicado, arredondado, jovial, é alegre, leve, modesto. Essas são algumas das características, mas para você ter uma ideia desse contraste entre Yin e Yang. Por exemplo, essas duas árvores. Uma árvore com influência totalmente Yang. Esse pinheiro, ele é alto, alongado, ele tem pontas evidentes. Já ao lado, esse salgueiro tem influência Yin. Ele é arredondado, delicado, suave, fluido. As diferenças são muito legais. A gente consegue ver essa influência em Yang em tudo que ele é mais forte, mais presença marcante, alongado, pontudo. Já as margaridas ao lado têm influência Yin. São pequenininhas, delicadas, suaves. Nas pirâmides do Egito, as influências são totalmente Yang. As formas geométricas nítidas, angulares, são pontudas. Ao lado, no Taj Mahal, você vê mais influência Yin. Na arte, a gente também consegue fazer esse exercício. Essa obra de Picasso traz à tona uma influência totalmente Yang. A gente consegue ver as formas geométricas bem nítidas, as linhas, os traços nítidos, angulares e muito contraste nas cores. Já uma obra que tem influência Yin seria essa arte de Monet. Você consegue perceber essa leveza, uma delicadeza, a forma como as cores interagem, você não consegue ver nitidez, aonde tem um início e fim. Tudo é muito fluido e suave. E esse exercício é uma ferramenta poderosíssima para você começar a entender o porquê uma roupa, uma peça de roupa fica bem em uma pessoa e não fica em outra. E aí, em 1963, a Harriet McGinson trouxe uma escala para ajudar a gente a identificar melhor qual o nosso tipo corporal.
ela trouxe essa escala yin e yang com 6 tipos corporais. Uma dramatic, ela tem um rosto com formato mais alongado, o nariz é mais proeminente, angular, os olhos são finos, tipo amêndoas, amendoados. A maçã do rosto, ela é mais tensa, os ossos são mais proeminentes. Você consegue enxergar linhas mais retas. A silhueta, ela tem uma estrutura óssea angular, estreita, ombros mais pontudinhos, ela é alongada, uma carne tensa, ela aparenta ser mais alta do que realmente é. Agora uma natural, o rosto tem um nariz largo, olhos amendoados. E agora a família natural, ela também tem influência predominantemente yang, só que de uma forma diferente das dramatics. Como a gente vai ver, no rosto, ela tem um nariz mais largo, olhos também são amendoados, o osso do rosto ele é alto e o queixo é chanfrado. A silhueta, ela tem uma estrutura óssea forte, tem uma aparência atlética, naturalmente ela é musculosa e os ombros são mais largos. Na família Classic, existe já um balanço, um equilíbrio entre Yin e Yang. Você vê o rosto mais balanceado, proporcional. Você não consegue distinguir o que é Yin e o que é Yang no corpo dela, porque é tudo muito bem distribuído. Ela aparenta a altura que ela realmente tem. Agora, a família Romantic, o rosto, ela tem um formato circular, lábios cheios, nariz e olhos arredondados. Você percebe formatos de círculos repetitivos no corpo dela. Com a silhueta, você vê curvas dominantes com bastante círculos, cintura bem definida, ombros inclinados e arredondados. E a linha vertical dela é moderada, levemente apequenada. Uma gamine. A família gamine também tem uma mistura yin e yang, só que diferente das classics, a gamine você consegue ver o contraste do yin e yang no corpo delas. Na classic você não vê esse contraste, você vê uma mistura homogênea. Então, numa gamine, ela tem um rosto pequeno, ângulos afiados, levemente chanfrados, uma aparência jovial de menina, tanto que gamine do francês é garota. Nariz pontiagudo, olhos largos em relação ao rosto. A silhueta dela é compacta, pequena, a estrutura óssea é angular e ela aparenta alongada. E uma ingenil. O rosto de uma ingênua, ela tem olhos grandes como o de boneca, maçã do rosto bem cheia. Ela é pequena, nariz arrebitado, lábios em formato de coração e uma estrutura facial pequena. A sua silhueta é delicada, uma estrutura óssea frágil, curvas macias, naturalmente pequenininha. E os formatos dela, assim como a Romantic, são círculos, só que dessa vez círculos pequenos. E a gente sabendo as características de cada família, a gente consegue repetir isso nas roupas, nas linhas, nos tecidos, para repetir as linhas que já tem em cada família. Uma dramatic, ela vai ficar bem em peças mais estruturadas, com uma silhueta longa e angular. Então ela fica muito bem com monocromático, porque alonga a silhueta dela. E ela precisa de linhas limpas e mais alongadas. Já numa natural, como a característica yang dela é mais forte, mais robusta, precisa de espaço, nada muito apertado. Numa classic, ela precisa de curvas leves, precisa de roupas sob medida, uma silhueta equilibrada, sem muitos contrastes, uma coisa mais limpa, mais clean. Uma romantic, como ela tem bastante curvas e a influência mais circular, então ela fica bem com tecidos contornando o corpo dela e com ênfase na cintura. Uma gamine, ela precisa de quebra na silhueta para dar ênfase nesse contraste marcante que existe de yin e yang no corpo dela. Então, tecidos estruturados, mas com linhas curtas, gerando esse contraste de cores. Ela pode criar um contraste entre as peças ou um contraste de cores, mas uma gamine não fica tão bem com monocromático, ela fica menor ainda do que parece ser. E uma ingênua, ela tem pequenos círculos na silhueta, então ela precisa de tecidos leves e macios que abracem o corpo dela, gerando essa fluidez. Então, depois de identificar as suas características físicas,
Vamos agora à essência. A Harriet também criou uma escala yin e yang de essência, baseada nas 6 famílias. Uma essência com influência mais yang, considerada dramatic, ela é uma pessoa sofisticada, mais dominante, majestosa, madura, dedicada. Ela tem uma presença marcante, mas ao mesmo tempo reservada. Uma essência natural é uma pessoa mais acessível, livre, leve, fácil de lidar, mais casual, revigorante. Uma essência classic é aquela pessoa pronta, controlada, resolvida, graciosa e educada. Uma pessoa mais pragmática, ela é naturalmente elegante. Uma essência romantic, ela é mais sensual, radiante, charmosa, acolhedora, magnética. Uma essência gamine, mais espirituosa, corajosa, brincalhona, animada, bem garota. E uma essência ingênua é uma pessoa mais tímida, jovial, delicada, angelical. Na maioria das vezes, o seu tipo corporal pode acabar coincidindo com a sua essência. Só que a essência, a gente também tende a mudar com o tempo, eu acredito, que você não fica com a mesma essência a vida toda. É conforme as fases da sua vida, conforme você vai amadurecendo. Você pode ser uma pessoa brincalhona, mas em certo ponto da sua vida você se tornar mais clássica. Você refinar um pouco mais. Então, isso é legal você entender para ir adaptando no seu estilo. E aí, você descobrindo a sua essência, você pode aplicar ela no seu tipo corporal através dos acessórios, da paleta de cores, os detalhes mais divertidos. Por exemplo, se você é uma natural, mas tem uma essência mais divertida e criativa, que seria uma essência mais gamine, você pode implementar essa essência através dos acessórios. Por exemplo, você continua vestindo roupas que tenham linhas e formatos de uma natural, mas aí você vai complementar a sua essência através das estampas, da paleta de cores que você vai usar, os detalhes mais divertidos nos acessórios. Agora, se você é uma natural, também com uma essência natural, é aquela pessoa mais tranquila, que busca conforto, você vai aplicar numa paleta de cores mais neutra, com tecidos mais neutros também, que tragam esse conforto, esse aconchego, gerando uma harmonia, sabe? Mais natural. A partir dessa análise do seu tipo corporal e da sua essência, você vai conseguir encontrar um estilo que seja único, natural para você. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado e enriquecido um pouco mais o seu olhar. Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com as amigas, se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque nos próximos vídeos eu quero trazer mais exemplos de cada tipo corporal para você construir um guarda-roupa que seja totalmente funcional e único, assim como você é. Então eu vou ficando por aqui, um beijão e até mais!